Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro A Geração Ansiosa. Hoje a gente vai estar com a gente. Esse livro, gente, cada vez mais. Tá me ouvindo? Sim, Ah, agora eu tô te ouvindo também. Internet que não anda lá, aquelas coisas. E aí, amiga? Tá ruim, onde que né? você tá? Tá falhando, parece tá mais devagar. É, tá meio ruim. Eu só falei sobre o nome do capítulo que a gente vai estudar hoje, que é a puberdade e as mudanças na transição para a vida adulta. Sim, E só falei. Agora eu só falei. vamos Achei acordando, vamos interessante. chegando, ach- retomando as férias. é, Achei interessante como que o Jonathan coloca aqui o começo, né? De patinho feio Patinho a uma feio. lagarta muito Muito comilona. comilona. Bem legal, né? Faz uma Sim, analogia sim. aqui sobre as mudanças do corpo, né? As metamorfoses, né, das mudanças do corpo, e é bem isso mesmo, né, que a gente percebe nas nossas crianças e adolescentes, né? É É, mais que é, sobre que isso é, mesmo. é o início ali, a puberdade, é uma fase bem. Para o corpo, ela é bem intensa e também esquisita, né? A gente acha Super. esquisita as mudanças, porque como ela é rápida também, é uma mudança. Não, são mudanças rápidas, né? A gente rapidamente vai engrossando a voz, né? Aí os meninos têm aquela transição com a voz, né? As Se acham meninas vão estranhos, diferentes. ficando, as meninas vão ficando mais mulheres, né? Mais com o corpo mais encorpadas, né? Então, fisicamente, a gente estranha bastante, né? É. Se a gente E eu, for pensar assim na biologia, né, do desenvolvimento, questões, lógico, né, das mudanças hormonais, a gente tem várias mudanças de comportamento, tá? Tem isso, adolescentes que se silenciam muito, que deixam de contar suas coisas, né? E por exato. isso que tem até uma ruptura entre os pais e o adolescente, porque ele, na tentativa de ser um adulto, né, de se mostrar adulto, ele Mudanças tem essa acontecem. ruptura com os pais para não ser tratado mais como Como criança. criança, exato. Então ele rompe temporariamente com os pais, né? Dá mais valor para dividir as coisas com os irmãos, com os amigos, às vezes até nem com os irmãos, se esses irmãos Não, às vezes forem até mais distante dos irmãos até. mais distante, né? Dependendo. E é bem interessante. Daí depois que passa assim um período, né, a gente vai percebendo que isso Vai retoma. retomando. Mas É, para os pais a gente fica vai bem retomando. incomodado, né, Greta? São as fases mesmo. Sabe que eu achei que aqui foi mais tranquilo. Eu esperava até um distanciamento, uma coisa assim, mas não foi muito o que aconteceu aqui. Assim, com os meus Ah, não. adolescentes. O meu filho caçula, não. Meu filho caçula, eu não senti isso. Ele continua indo com a gente nos lugares, Gosta da tal. Mas o companhia, meu gosta de filho sair mais junto, velho, de eu conversar. senti. Ele ficou, meu filho mais velho ficou anos sem ir com a gente nos churrascos, nas coisas de turma, sabe? Com a Que família, não, legal. né? Ah, vai na casa da avó, vai. Mas ficou, assim, vários anos sem, preferindo mais os amigos. Mas Depois agora tá retoma, né, normal. Dani? Depois é É. retomando. E o que ele traz aqui que eu acho que é bacana da gente falar com relação a essa questão da geração ansiosa e os smartphones é que ele fala exatamente sobre assim, aquela criança que está passando pela puberdade, né? Onde brinca na rua, tira o alvo, ele comenta aqui, pinta, tem até os jogos online também, mas assim, poucas redes sociais, pouco.
acaba tendo muitas mudanças estruturais que ficam mais duradouras do cérebro. Eu achei muito legal essa informação, Sim, né? Eu falo como o cérebro fixa algumas coisas quando é um jeito de viver realmente diferente nesta fase de puberdade, né? Então a gente está e, vendo e ele e fala que a fase que o cérebro na fase da puberdade, é, ele faz a comparação do cimento, né, que é bem legal, que ele uhum, fala o cimento, quando ele tá mole demais, ou seja, quando é muito criança, quando seu isso, cérebro é muito infantil, imaturo, você quer que a criança entenda as coisas, fixe, né? principalmente questões morais, de valores, né, sociais. A gente quer que a criança entenda determinadas coisas, mas o cimento tá mole e aquelas Isso. informações não fixam. Só que se passa um período também, se você vai só ensinar lá na vida adulta, o cimento Já tá não vai. duro e também não fixa. Então, que a adolescência, apesar, né, de ser um período difícil, tem uma plasticidade no cérebro, né, que Sim, seria sim. aquele intermediário entre o Entre cimento o úmido mole e e o o seco. cimento duro. É, Que aquilo que você aprende ali na adolescência, de certa forma, vai sim. ser, ser absorvido de uma maneira plástica, né? De uma maneira Isso. mais maleável, vamos pensar assim, nem tão mole, nem tão, É o meio né? termo, né? Bem legal. E é importante a gente É, entender. Eu ah, achei muito legal esse jeito dele pode falar do falar. cimento, porque é bem isso, né? Em que situação que a gente, enquanto pais, por exemplo, media alguma coisa, seja firme em algumas coisas, seja mais maleável em outras, e como que a criança e o Isso. adolescente, na verdade, nessa fase da puberdade, consegue captar e fixar esses valores, essas questões, né? E Porque eu fico é bem pensando que às legal vezes a isso. gente é tão rigoroso, às vezes a gente é tão rigoroso com a criança. E o adolescente, por ele ser mais questionador e opositor, muitas vezes, né? A gente acaba, Cedendo. para não entrar em atrito, a gente cede, né? A Para, gente cede. assim, pensando em não afastar, porque É. como a gente tem essa ruptura, né? Esse afastamento do adolescente, a gente tem medo que ore se a gente for mais firme, mais, Que né? aí sim vai ser Então, pior, né? a gente acaba É. exigindo da criança que é mais adepta aos nossos conselhos, às nossas orientações, e na adolescência a gente acaba flexibilizando por meio de romper com esse por medo, né, de romper com esse adolescente. Mas ali seria um momento que talvez a gente precisasse ser um pouco mais Firme. firme, né, nas regras, naquilo, nos acordos, né, que a gente precisa fazer. Mas o medo é tão grande de perder essa amizade que a gente Então. quer ter com o filho, né? E aí Ele a tem gente uma vê que é que coisa aqui perde que eu achei mesmo, né? aí que perde, Aí que perde porque mesmo. daí É ele isso que a cria gente tem uma visto. acho que é o mais difícil, viu, Greta? Eu É, sinto também assim, que é a acho. gente entender Sim. que porque assim, a adolescência é uma fase de busca de autonomia, né? É onde essa pessoa vai realmente se identificar com as coisas, porque até então ela é muito seguidora dos modelos dos pais, apesar de que tem muita criança que já bem Já pequena está. já quer escolher as coisas e tal, né? Mas a infância é muito assim, à mercê dos pais, vão onde os pais querem, né? E a adolescência é um momento que a gente pode deixar esse, né, essa livre para ir e vir, né? Já tem um pouco mais de. A gente tem menos receio de algumas coisas, né? Não precisa pegar na porta, buscar na porta muitas vezes, né? A gente já deixa circular, fazer algumas coisas. Sim. E mesmo assim, né, essa busca de autonomia entra em conflito com a ideia de que quem vai colocar limite? Quem vai dizer para esse adolescente que a autonomia dele vai até certo ponto? Porque quando ele cai no mundo adulto de verdade, né, que ele tem que pagar as contas dele, que ele tem que responder por si,
né? Se ele não aprender ali na adolescência, no início da juventude, quanto que ele vai aprender isso? Daí é onde que entra, perde controle financeiro, né? Não sabe Faz lidar, loucuras, não sabe lidar. não sabe Quando lidar. ele coloca aqui, né, que a puberdade física está acontecendo cada vez mais cedo, mas a maturidade cada vez mais tarde, Uhum. é muito desse negócio que ele já vem falando pra gente no livro, que ele fala que nós perdemos, nós somos do 8 para 80, né? Então a Sim, gente como teve o gerações muito equilíbrio disso, é. rigorosas e agora a gente afrouxou muito. Eu vejo que os pais estão tentando resgatar isso, mas Resgatar. ainda não está assim, né? Sim, Muito. Ainda não conseguimos resgatar isso direito. Tô falando de maioria, não tô falando de todo mundo. sim, sim, sim. E, né? E aí ele coloca assim, por quê? Nós estamos evoluindo fisiologicamente, né? Porque por causa evoluindo o que eu falo é assim, evoluindo a gente sempre evolui, né? Até em questões, mesmo que a gente está tardando na maturidade, é uma evolução, né? É uma coisa que está mudando. Sim, vai Mas acontecer. assim, com tudo que a gente come, a medicação, todas as coisas que foram sendo inseridas na nossa vida, a nossa fisiologia ela evoluiu e por isso que, né, as crianças não são mais tão moles quando nascem, né? Que a gente não Sim, já tá tendo uma lembra mudança como desde que que a era gente aquelas crianças nasce. molinhas, né? É. Então, fisiologicamente antecipou. Então, tem meninas que aos 9 anos, né? Tem meninas, não, sempre teve, mas hoje com mais frequência. Tanto é que existe a questão da inserção hormonal, né? Para evitar que Para as meninas evitar que eu menstrue, menstruem tão cedo e tal, né? E, e aí mas a a gente gente vê vê, o quê? né? Que a adolescência, o que é considerado a adolescência, acaba se estendendo. Quando eu falo para os meus alunos que 25 anos ainda tem Ainda é. coisas de adolescente, eles falam, imagina, sou adulto. Aí eu Uh-uh. falo, quem mora sozinho aqui? Quem Quem tem. cresceu? Eles têm 21 anos, 22 anos, alguns com 18. E eu falo, quem mora sozinho aqui, quem paga as próprias contas, quem que paga a faculdade, quem que não sei o que eu vou falando, né? Falei, se a minha geração saiu de casa com 25 anos, a de vocês vão sair com 30, com E a certeza. gente vê isso mesmo. A gente realmente vê É, isso hoje. E essa questão até a gente, aqui ele não fala tanto sobre a questão alimentar, né? Mas a gente sabe que dos últimos anos mas para envolve, cá, tudo isso está envolvido com um certo envolve sim. crescimento, né? De hormônios e tudo mais que ficam Em vinculados a tudo que a isso, que gente come, só em- prejudica, né? nos A nossa animais, né, evolução que de a gente fato, é. come. Prejudica a nossa evolução E de aí eu fato. vejo e aí eu vejo que assim a maturidade está tardia, justamente porque a gente não desenvolve a fragilidade nesses adolescentes. A gente fica colocando em redoma de vidro, né? A gente fica Proibindo protegendo o muitas tempo inteiro, atividades, fica né? achando que está Não protegendo. querendo, não querendo que se frustre. E aí ele retoma aquelas coisas do parquinho, da brincadeira livre, que você até citou algumas coisas, né? Porque isso faria com que esse adolescente chegasse na adolescência Com mais preparo, Cristina. com mais preparo, com mais Sim. preparo, né? E a gente tem realmente uma Ontem eu geração aí atendi que não uma sabe lidar pessoa, com isso. ontem eu atendi uma mãe que ela fala, ai, mas meu filho é muito melindroso, né? Ele qualquer coisa ele fala que ele tá muito ansioso, né? Não sei o quê. E aí eu tava tentando explicar para ela essa diferença, né? Ela falou assim, gente, eu aguentei cada bullying, eu tive com Sim. 12, 13 anos eu já estava trabalhando, eu já estava correndo atrás, porque se eu quisesse fazer alguma coisa na minha vida, eu teria que, né, comprar, Ir não sei o quê. atrás, né? E a gente dá tudo, eles não valorizam. Eu falo, mas não valoriza É por por isso, isso porque a gente mesmo. dá, É exatamente né? isso. Então, É. a gente quer que eles entendam uma coisa que eles não aprenderam a Eles entender, não aprenderam. porque dia, é, falar não adianta.
eles não têm exemplo, eles não é o nosso, a nossa história não é suficiente para ser exemplo para Não, eles, até porque o que né? a gente Então está eles fazendo vêm, com que eles vivam é diferente, a né? gente precisa, eles precisam sentir isso, né? Eles Sim, precisam sim. ter responsabilidade. Então hoje eles se frustram com qualquer coisa porque o limite, a régua deles para a frustração é pequena, Nem porque existe como, né? Que é aquilo que a gente já conversou, né, antes aqui os outros. no livro, Sim. que é quando a gente vai lá na escola brigar porque a criança tá tendo um conflito com outros E não sabe lidar com amiguinhos, né? conflito, não sabe lidar com nada disso. É. Como que ele vai aprender a lidar com o conflito se a gente vai lá e resolve o conflito para eles, né? Tá tão delicada, né, Então, Dani? Essa linha tá tão sim. delicada, porque aí quando você chama os pais na escola, eu trabalho em escola, né, também. Quando você chama os pais na escola e às vezes pontua algumas coisas da sensibilidade daquela criança, que ela precisa aprender algumas coisas, os pais estão tão sensíveis também, que às vezes não... Aí que tá, né? Aquilo que já falou Já quer tirar da nos outros, escola, né? né, Grace? Oi? Já quer tirar da escola. Ai, e aí a gente fica numa situação assim, né? E o quanto, na realidade, nós pais, na nossa geração, erramos muito, como a gente já falou, né, nos outros capítulos. O quanto realmente a gente veio, né, nesses últimos 20 anos, deixando nas bolhas de proteção de um monte de coisa, porque a gente ouvia falar tanta coisa e a gente errou A gente tinha muito. medo de traumatizar, né? A gente E tinha aí medo não dos aprenderam traumas, muita então. coisa, não aprenderam nada. Então a gente tem que retomar um pouco isso eu falo que a gente tem que retomar aos pais isso mesmo, né? Porque eles não aprenderam nada mesmo. E aí o livro É traz por isso que eu muito falo que isso. a terapia do adolescente, o principal, são os pais São os participarem. pais. Não junto, não estou falando junto na mesma Não, mas tá sala, não. ali, Estou né? falando Sim. de fazer terapia também, Sim, né? Porque o adolescente, ele precisa que esses pais também estejam preparados para lidar com isso, né? Com os próprios erros, com as suas próprias dificuldades em lidar com esse eu adolescente como ele vejo. precisa. Eu até vejo hoje, assim, por exemplo, quando meus pacientes de 18, 20, 24, quando eles falam a respeito desses anos todos mergulhados em smartphones e redes sociais e videogame, e eles querem sair desse lugar, né? E quando você chama os pais que são os adultos ali e entender que aquele adolescente, ainda adolescente mesmo, 22, 23 anos, né, como a gente estava falando, não soube, porque não aprendeu, e que sim, nós erramos, os pais erraram nesse ponto todo, é engraçado como muitas vezes a maioria dos pais se sentem. Eles parecem não perceberem isso, Dani, muitas vezes. Os pais. Quando eu Não. falo com os pais, eles não Tô dando tudo percebem para isso. ele, eu faço Eles tudo não para ele, eu percebem. trabalho para ele, eu me mato para ele. E eu entendo, porque eu sou mãe, eu já me vi nesse Sim, pensamento várias e sim, várias vezes, sim. né? Então, é muito difícil para o adulto entender que limite é fundamental. Tal. Então, a gente tenta, né, fazer assim, por exemplo, a mesada, né? Eu dou mesada que é para não me pedirem nada. Né? Claro que tem combinados, tem coisas que eu sei que a Sim, mesada não é suficiente e tal. Mas assim, já faço isso que é para não ter tem que ficar pedindo. que ficar negociando toda hora. Mas a gente, Mas o quantos, eu vejo mas assim. o mês acaba, a mesada acaba e o mês continua. E é um tal de pedir aqui, pedir ali. Quantas vezes eu não cedo? Né? Uhum. Quantas vezes? E o meu marido ainda fala para mim assim: para, aqui hoje é R$ 100, amanhã é 200, para, né? Você já dá um dinheiro. Sim, Então, e é errado mesmo, a gente tem que falar não, a gente tem que falar né? não. E acaba ficando com dó né? Então, isso nós, a gente pensa que tá fazendo o certo, mas na verdade é aquilo, né? A gente acaba Sim, tentando não entrar em conflito, não piorar a situação, mas piorando.
né? Piorando É, muito. Uma coisa que eu achei bem legal aqui, que, nossa, como que é importante e a gente não para pensar sobre isso, que são os ritos de os ritos de passagem, né, passagem. Greta? Então, Gente, é, assim, eu sempre comemoro aniversários e tudo mais, né? Mas a gente, as meninas, tem muito aquele negócio dos 15 dos anos, 15. né? Eu não fiz festa de 15 anos, mas assim, Não, festa e tal, mas tem aquela comemoração. Acho bem legal quando tem festa, tal. Eu não quis, mas assim, acho bacana bacana. da menina ter isso aí ter prevalecido, né? Os meninos já é mais uma comemoração com 18 anos, primeiro trabalho, mas isso se perde, né? Se perdeu Se muito. perdoa. Então, quem tem uma religião, por exemplo, na Igreja Católica, a gente ele fala aqui, né, da crisma, ele Da cita a crisma, crisma. sim. Então a gente ainda tem esses ritos, mas é interessante que eu acho que a gente precisa resgatar é que não é só um negócio para comemorar, né? Que a gente Não, faz isso, 15 anos, olhar vamos as comemorar. fases mesmo, né? Não, mas é fazer a transição, né? Olha, É, agora você já tem 18 sim, anos, você vai ter sua carta, você vai responder, né, legalmente por várias coisas. Então, sim. é realmente fazer essa transição aí. Não que o dia do aniversário vai fazer muita diferença, né? Mas como que é legal, né? Ele fala aqui Eu acho. dos ritos dos índios, né? De alguns indígenas. Sim. E como que é interessante, assim, que como que faz diferença isso, né? Para Eu eles vejo, e ele faz até uma ligação muito interessante das idades com realmente as fases que a gente considera que são importantes nas tarefas e afazeres daquela fase, né? Então é muito bacana quando a gente vai validar, é uma forma de você validar aquela criança nas novas fases que estão chegando, que é uma transição e do que ela é capaz de fazer, isso. né? Eu achei isso muito bacana. Né? E é bem isso. Quando a gente atende, quando eu atendia criança, eu lembro muito que às vezes as mães falavam assim: ah, mas o que ele já pode fazer? Né? E tentar trabalhar no que ele já pode fazer ali com 7 anos, com 12 anos, né? E realmente, ou até menos, né? Que aquela criança ainda pequenininha que já pode arrumar o próprio quarto, já pode fazer algumas coisas. São as transições com que vem em cada ano, com as habilidades e as capacitações que essa criança tem, né? Eu achei muito bacana quando ele traz isso, porque é um pouco, é bem essa coisa do desenvolvimento que a gente aprendeu, Eu né? lembro que Muito na isso também. infância, assim, as pessoas não tinham dinheiro para fazer festa de aniversário todas as vezes, né? Então tinha aquelas idades específicas, que era Sim. geralmente o primeiro ano, o Sete. sétimo ano, porque era quando eu entrava na escola, agora é mais cedo, né? Então, agora às vezes é 6 anos. Bom, a criança com 2 anos já está na escolinha, né? Mas eu quero dizer assim, que faz Do essa aprendizado, passagem, outras né? fases, né? São E rituais de uma passagem. coisa que eu acho muito importante, e às vezes eu falo com os alunos, porque assim, as entradas na faculdade, né? Os bichos, né? Os trotes eram umas coisas muito pesadas, né? Tem faculdade que faz Sim, a sim. pessoa beber, né? Até hoje. Então, as faculdades começaram a proibir os trotes, incentivar trotes solidários e tal. Eu concordo bastante com isso, mas eu discordo num ponto, que eu sempre converso com os alunos que vão fazer trote, Que que querem falam, ai, participar. mas, né, eu falo, tem que ter. A primeira semana do calouro, ele tem que conhecer a Tem que ter essa faculdade, ele celebração, né? tem que ser recepcionado, tem que ter a celebração, pinta a cara, põe pra andar de elefantinho, que nem né, a Coisa gente fala, leve, ai, mas põe pra faz, andar de né? mão dada, sem violência, sem querer que a pessoa, né? Mas tem que ter, gente. Tem Eu que vejo que ter. tem professor que fica bravo, que não quer que saia da sala. E eu Não falo, é assim, né? gente, 8 ou 80 também, né, Dan? é um ritual de É tornando, né, as faculdades tão descartáveis, assim, no sentido de entre e sai de só um mais uma curso, coisa que você entre e vai sai, passar por entre e aqui, sai, né? entre e sai. E Porque, não é. primeiro, que elas não entendem, não conseguem aceitar as dificuldades do processo, porque realmente é uma ruptura.
né? O que Sim, se exige. Eu usar de medicina, que é a pior, assim, nesse sentido, que o pessoal sai do ensino médio com o professor mastigando e vomitando todas as informações, e aí ele vai para uma faculdade de metodologia ativa, que ele tem que correr atrás de tudo. tudinho, Nem né? sabe fazer isso porque não Ele aprendeu. que informa a gente na maioria das vezes, ele que traz a informação. Então, eu vejo assim que o primeiro semestre desses alunos é muito importante para eles. Sim, Como que a gente não vai comemorar essa passagem? Quando a gente faz isso, eu acho que eles passam a valorizar a escolha que fizeram, né? A escolha se torna algo mais consciente. responsável. Então, eu vou escolher um curso que realmente, né, tá dentro das minhas condições, que eu realmente tenho um Tem interesse a em ver fazer e não comigo. ficar testando. Eu acho que assim, tá tudo bem quando a pessoa entende que não é para ela. Sim. Mas como foi essa escolha? A gente precisa olhar essa escolha, né? Como que você chegou nesse processo? O que que você analisou? Às vezes ele só escolheu. Ai, uma outra coisa, Greta, que eu acho bem interessante e que ontem também conversando com uma pessoa que eu faço orientação de primeira escolha, como que esses adolescentes não entendem a influência que o mundo, as pessoas, né, a política, a história Tá tudo ligado. tem nas escolhas deles, né? Eu fiz uma atividade, assim, concordo e discordo de algum, você põe uma Sim. afirmação e fala, assim, concordo e discordo, né? Aí eu pergunta, e o mercado de trabalho, você acredita que influencia na sua escolha? Não, não Como como não? não influencia, né? Você tem amigos que influenciam na sua escolha? Não, eu escolho o que eu gosto de escolher. Mentira, né? É que não Tira. entende, Não não entende o quanto entende. somos influenciados o tempo inteiro. É. Aí eu, lógico, eu fiz uma psicoeducação, fui falando dessas coisas, mas é isso, na adolescência, essas pessoas, elas, essa busca de autonomia faz com que elas não entendam que, querendo ou não, nós somos inseridos num mundo, né, que nos oferece determinadas coisas e outras não, né? Uma pergunta que a gente sempre faz, você acha que pessoas com condições financeiras melhores as mesmas oportunidades no vestibular que condições financeiras menores, ou que estudaram em escolas particulares ou públicas, e a pessoa não vê a diferença. Nem sabe. Não, não sabe. Como? É uma realidade que eles nem. Né? Na Então, verdade, olha eles nem, quanta nem coisa que sabem nada, né? precisa. Não sabem muita coisa. Então, mas Não eu sabem muita tinha uma coisa. consciência muito grande quando eu fui fazer vestibular, eu tinha uma consciência muito grande Eu das minhas também. limitações, Das né? possibilidades do que era e o que não era. É. Mas é outra Do realidade. quanto É outra custaria aquilo realidade. para os meus pais, porque a gente fez uma faculdade extremamente cara. O Sim. nosso curso, na época, custa o que eles pagam hoje. A gente é formada há 20 anos. A Gente, gente. vocês têm É. ideia? A gente É. pagava, eu vou falar uma média aqui, em torno de R$ 1.300 na Que é faculdade. hoje, que é o O que paga salário hoje. mínimo era 100, cento e pouco, R$ 200. Eu lembro que eu ganhava no estágio meio salário mínimo, era R$ 100. E eu pagava 1.300 nos últimos anos de faculdade. É, era assim mesmo. Hoje, a pessoa que faz psicologia lá na mesma faculdade que a gente fez paga a mesma coisa. Paga a E o mesma coisa. salário mínimo hoje é R$ 1.400. Olha a diferença. A gente calcula, né? Sim, Era sim, absurdo o preço de uma faculdade particular. Eu não sei sim. nem como nós demos conta de pagar, Greta. Eu já trabalhava, né? Também. Eu fazia estágio remunerado, trabalhava com Na meu pai, época e tudo. mas Mas sabe que é uma tipo, coisa muito importante que a gente está falando? Porque às vezes, que nem na escola, quando eu converso com os adolescentes, perguntas muito óbvias do tipo, se você sabe quanto custa, quanto você custa para os seus pais. Eles não é, sabem. Eles não não sabem, sabe. né? Por isso que é importante fazer o orçamento familiar junto. Junto, fazer os Mostrar, filhos né? Olha, participarem. Aqui a gente participa, todos participam. A gente senta, mostra planilha, aqui é mostra mais ou coisa, menos. conversa e tal. Sempre participar, lógico, cada fase de um jeito, uma linguagem, mas desde pequenininhos.
né? Assim como eu lembro muito dos meus pais comigo também. Então, mas eu vejo que os meus alunos, que são aí da faixa de 17 até 17, 18 anos, eles não têm noção nenhuma, nenhuma. Quando eu peço para eles terem uma conversa assim dentro de casa, primeiro, quando conseguem conversar, né? Aí ficam sabendo de coisas que nunca imaginavam, não tinha Sim. noção, né? Então, o quanto de fato a gente está construindo pessoas que realmente estão conscientes e presentes. E aí entra nesse mundo de internet, que é o que a Também tem gente vem uma falando coisa, muito né, aqui no Greg? livro. Sim. Também tem uma coisa, né? Na nossa na nossa infância e adolescência, educação e saúde realmente eram de graça, né? Dos nossos pais, eles tiveram dificuldades porque eram implantações de coisas, né? Sim, Escolas sim. era difícil, tinha que trabalhar, mas a nossa geração, a gente teve escolas públicas ótimas. Muito boas, Ótimas, ótimas, muito boas, ótimas. A muito boas. minha formação básica foi maravilhosa. É, Hoje, o Estado, a prefeitura tem dificuldade de fazer aquilo que era sim. feito antigamente, né? Por vários fatores, né? Pela própria mudança, né? Porque a gente não pegou progressiva, né? A passagem progressiva dos anos, era outra história, né? Mas assim, a saúde era, os postos de saúde eram as Muito, nossas era sempre muito referências. bom. É. Então, a gente Mudou muita teve, coisa. imagina, né? Hoje a gente tem que pagar tudo isso, a maioria de nós paga, né? Sim. Se quer uma educação melhor, tem que pagar. Se quer uma saúde Saúde melhor, tem que melhor tem que pagar. pagar. Então, né, os planos tudo porcaria. Às vezes nem plano não funciona. Então, é muita mudança. E aí, a gente, na preocupação de atender todas essas necessidades, a gente acabou tendo que trabalhar mais, ficando mais distante dos filhos, eles tendo que se virar, e aí é onde entra o papel dos smartphones, onde entra o papel, né, Das redes sociais, das televisão, redes telas, sociais, da televisão, que a é bolha de proteção. a bolha de proteção, porque É, né? Você tem que trabalhar, você larga com a com os avós, muitas vezes, ou pelo menos nos períodos em que não estão na escola. sim. Aí, esse Ou período que não. e tem aquela outra história, às vezes, que também eu acho um absurdo, é colocar aquela criança com N atividades no turno que não está na escola, para que ela não tenha um tempo Capitalismo, livre. amiga. Gente, é Capitalismo! muito louco tudo É isso. a ideia. A Você SA desse mês, ela tá falando sobre é, por que que os adolescentes e jovens de hoje estão ridicularizando a CLT. Depois te Uhum, mando, eu tenho em PDF. uhum. Eu li a reportagem, assim, eu tava fazendo outra coisa, mas a hora que eu abri, eu sentei na beira da minha cama, enquanto não terminou a reportagem, eu não parei de ler. E aí a gente vai ver por que, que o adolescente ridiculariza a CLT, vai entender, aí as pessoas Os estão porquês. fazendo uma análise sobre isso, Uhum. e a gente vai entender como que é esse capitalismo, essa Sim, necessidade do consumo, de vender, né, de gerar demandas, né, gerar demandas. Então, como que o capitalismo tem influência nisso, né? Nessa ideia de que trabalhar para os outros é ruim e que você só é bom quando você tem o seu seu próprio empreendimento, negócio, do jeito que você seu quer. próprio negócio. E aí eles fazem toda uma estatística mostrando, né, como que as empresas quebram, porque as pessoas não são preparadas. Porque aí também entra aquela ideia de que você não precisa estudar, porque Você para faz do que seu fazer jeito, né? faculdade, sendo que faculdade vai fazer você trabalhar para os outros, né? Sim. E ou então achar que MBA, né, que você tem que ir para uma área só de negócios, e essas pessoas estão. Então a gente tem, lógico, muitos empreendimentos que dão certo, que as pessoas ficam bem, mas a gente tem muita gente se lascando com isso, se Sim. lascando literalmente, porque não tem ideia nenhuma Tem ideia, de. nem porque não teve preparo. Não teve preparo nenhum.
e É criticando a CLT como se a CLT fosse a a culpada. pior coisa do mundo. Gente, ninguém dessa geração tem ideia do que Do é que é trabalhar trabalhar. sem Do leis que é trabalhistas, trabalhar. sem É, essa do que é trabalhar. consolidação aí das leis Sim, trabalhistas. sim. Né? A gente entende que tinha um propósito, que até fala na reportagem, né, que a consolidação das leis foi, né, realizada por conta que era necessário valorizar o trabalho para os outros. Porque as pessoas, né, sem o pós-guerra, um monte de coisa aí, as pessoas elas tinham a ideia, estavam com a ideia daquele trabalho escravo, daquelas coisas que ainda vinha sendo de pouca remuneração. Então as leis trabalhistas vieram para isso. E Uhum. durante muitos anos elas Muito foram funcionais. fundamentais para a nossa vida. Mas os Sim. adolescentes não têm ideia, Não, eles não sabem né? o que é trabalhar, Né? Eles não né? Não têm ideia sabem da o que é nada importância, disso. Não, não tem. né? E não tem, e aí entra tudo isso que a gente está falando, não tem por quê? Porque os pais não conversam sobre o assunto, não tem uma participação ativa, né, de fazer na adolescência já começar a trabalhar e ver o que, que é a realidade dos fatos, porque vive na bolha, e assim vai, N Gente, coisas assim. eles têm CLT, ainda é Muito importante, nossa. muito, né? Você poder ter garantias, né? Uhum. Tudo, o problema não é a CLT, gente. O problema é a Não, não é. desvalorização da É mão de desvalorização do obra. trabalho. O É. problema é o quanto pagam para você trabalhar. Aí vem, mas as leis trabalhistas, elas encarecem o trabalho. Não, que encarece o trabalho. Tudo bem, um funcionário custa o dobro, mais que o Sim, dobro para uma empresa, né? Mas o que encarece tudo isso é que nós temos que pagar a conta, né? Então o funcionário que tem que pagar a conta. Então, né? E ainda em 2017 houve uma reforma que piorou todas as coisas, mas não vem ao é. caso. Aí ele está falando aqui sobre por que mudamos a transição para a vida adulta, Uhum. né? Que ele vem falar, né, dessa. Ele fala bastante da diferença das meninas para os meninos, que hormonalmente as meninas, né, amadurecem e Amadurecem antes dos desenvolvem o meninos, por corpo às causa dos vezes mais rápido hormônios. que os Sim. meninos, né? Que isso continua, apesar de Uhum. ter reduzido um pouco, né? Estreitado um pouco. Aí Mas aí fala ele também fala, sobre. mas o que ele traz aqui, que eu acho que é esses ritos de passagem que a gente comentou, né? Que eles identificam que o desaparecimento desses ritos de passagem, né, acabou fazendo com que a gente não conseguisse perceber de alguma maneira todas essas questões e nuances que são importantes para a iniciação formais da vida do adolescente, né? Uhum. Porque como não foi levado isso em conta, se esqueceu, eles se perderam. Olha isso, né? Eu E sabe achei uma assim coisa que eu muito tenho importante percebido? isso. A Hum, questão da carta. A gente fazia 18 anos, entrava num desespero para tirar a para carta, tirar né, a Greta? carta. Hoje eles não fazem mais questão. É, Principalmente porque existe, né, um negócio muito discutido de que a gente, para que ter carro? para que ter carro? Para que ter carro, né? É, Então, se eu não preciso de carro, eu não preciso de carta. Então eu vejo, assim, na minha família não, que eu acho que a maioria foi. O meu filho fez 18 anos, tirou é, carta, a minha sobrinha. A minha sobrinha mais velha que demorou um pouco mais. Mas assim, eu ainda vi, a nossa família ainda sim. tem um pouco isso. Mas, gente, eu vejo um monte. Tudo bem que custa caro, né, Greta? É, mas faz parte da fase. Custa caro, mas é um ritual, né? Sim, Que são rituais importantíssimos. Para mim foi um marco muito grande, foi um assim. marco, nossa, foi É. tão importante. E aqui ele fala assim, né, que a idade costuma significar uma coisa real no mundo real. Porém, a vida, como está cada vez online, cada vez mais mergulhada nas telas, esse número passou a importar cada vez menos. Então, assim, é como se realmente a idade da criança e do adolescente já não tivesse tanta importância mais, né?
Então, e quando ele fala sobre isso, e aí ele traz toda essa história, né, que a gente viu nos capítulos anteriores, com relação ao movimento dessa criança e articular, e viver, e criar, e vai criando fases, a gente percebe a diferença dessa nova geração, realmente, que não está nem aí para nada disso, né? Não está preparada para nada do mundo real. Nada. O Greta, você lembra que a gente saía do. Quando a gente. Um caderno de 10 matérias, né? De não sei quantas matérias, a gente só comprava quando era, acho que quinta série, que no nosso caso devia ser quinta, ou então, né? Não tinha uns marcos assim, na quinta série, quando Tinha, você ia ter aqueles professores aqueles diferentes, professores diferentes, aí que você você comprava ia aquele ter um caderno, caderno tinha de todo 10 um matérias. transições. Tinha todo um negócio. Vamos lá na É, papelaria comprar um caderno de 10 matérias. Tinha é, todas essas coisas assim que era. Nossa, né? Então eu acho que não caiu muito. é. Eu lembro como que era importante ter um lápis de cor de 36 cores. Era um, assim, a gente ganhava de aniversário, Sim. né? A mochila que você. As Agora, né? transições, Tipo, agora vai ali não, na. não tem Mãe, mais vai nada ali na disso. internet que é baratinho. Não tem mais nada disso, né? Nossa, que judiação, né? Aí outra coisa que eu até marquei como muito importante que ele traz aqui, que a gente já falou isso Oi, em outros momentos, prima. é A com Rita. Você relação conheceu a a Rita, Rita. né, Greta? Conheço no movimento que a gente fez aí. Né? Aí é que eles falam, né? As crianças ficam livres para fazer o que quiserem dentro da internet, né? Sendo que ali eles estão com os adultos desconhecidos, sites de pornografia que aceitam crianças, basta mentir a idade. Então, esse mundo que não é o mundo real, onde eles estão envolvidos o tempo todo, estão ensinando coisas para os nossos filhos, né? E não é real o que eles estão ensinando. Esses dias eu É. tenho um cara que eu gosto muito, que chama médico de jovens, que eu vi uns stories dele, que ele atende só adolescentes, ele é médico de adolescentes, só que é meio terapeuta também. E ele estava contando, por exemplo, dos meninos na faixa dos seus 17, 18, até 17 a 20 anos, que não estão querendo ter namoro, não estão querendo mais namorar. Por quê? Porque eles têm o acesso a pornografias que não é real o que está ali. Então, estão sendo educados pelos sites, educados pelas redes sociais, e que quando eles se imaginam numa relação real, eles não contam, porque eles ficam imaginando que aquilo que eles veem na pornografia é o real. E não é. E hoje eles Não, não estão tendo detalhe, mais eles relação acham que eles têm que fazer daquele jeito. igual. E aí, a hora que E vê é que todo a um realidade é outra né, coisa, artístico. exatamente. E ele estava falando sobre isso. Os meninos não estão querendo mais se relacionar, porque aquilo que eles são educados pelas redes sociais, não é real, né? Porque eles não vão conseguir daquela maneira. Aí a autoestima deles estão cada vez piores, né? Aí a gente também vai pensar nas meninas sendo educadas pelas redes sociais, né? Com aquela coisa de Aquela corpo estética, né? perfeito, cabelo perfeito, tudo isso é tão perfeito, isso também não é real. Só que os nossos adolescentes estão sendo educados assim, e aí eles não conseguem ter vínculo nenhum, de fato, com a realidade. Quando começa, cansei das redes sociais, agora quero uma vida real. Só que aí eles não conseguem ter. Não, não consegue, porque se frustra no Não, primeiro se relacionamento. frustram porque, exatamente, não sabem lidar com a frustração e foram criados. Ó, E você isso que ele traz, sabe essa que nessas criação, horas, ensinando os nossos filhos dessa maneira. você sabe que pensando assim, tem hora que eu acho que é bom começar a namorar na escola. Uhum. Com Porque eu aquela fico pessoa que pensando tá assim, ali, esses né, com namoros, você. com aqueles namoros Namorinhos da ali mesmo. escola, assim, com os 15 anos que você começa a namorar, 15, 16 anos, ele vai fazer. Como eles estão começando ali na escola, eles vão passar por todo esse Na mesma processo faixa etária, os amadurecimento processos. juntos. E aí, Sim. mesmo que não dê certo essa relação, mas essa Aprende a se relação, frustrar também ela já, na vai. real, né?
ela É, vai te ensinar muita ajudar coisa. esse adolescente a ir pelos passos, sabe? Sim, Então, às vezes a gente não quer, ai, muito cedo para namorar, muito cedo para namorar, mas, gente, às vezes é melhor estar namorando aí com seus 16 anos, mas entendendo, né, crescendo junto com isso, do que vivenciando essa irrealidade ou essa realidade virtual, que eu não gosto de falar sim, que não é real, que sim. a gente é uma realidade, mas é uma realidade que não é nossa aqui do mundo físico, Não é uma realidade né? verdadeira da vida real, Não mas é ela é uma, realidade. não é uma realidade, né, nessa. Mas ali É, a ali que a gente é. está vivendo ali faz parte da nossa realidade, né? Sim. Porque senão, né? E aí a gente vê cada vez mais dificuldade. Aí fala, ai, porque os meninos não querem namorar, porque as meninas não querem namorar. Não quer mesmo. Porque esse Mas tem todo um mundo porque não querem perfeito, aí exatamente. Irreal, né? né? Não querem se mostrar Sim. frágeis, Não sabem né? Porque lidar com a são fragilidade, antifrágeis. vulnerabilidade e também criaram fantasias. Quantas vezes eu vejo, Dani, ontem eu estava atendendo um jovem de 24 anos, ele é de Santa Catarina, e a gente estava conversando o quanto ele ficou imerso nesse mundo de tecnologia, ele não sabe se relacionar com ninguém, né? Ele não consegue se relacionar com ninguém, uma ansiedade absurda, né? Que Que gerando tudo dó. isso, dó, realmente, né? E ele procurou exatamente porque eu quero sair disso, eu, não, eu quero viver outras coisas, eu preciso de limites nas redes, preciso de limite de internet, o trabalho dele, o pior que o trabalho dele é, né, é nisso, então a gente vai ter que fazer toda uma rotina completamente diferente para ele com relação a isso, e vida real. Porque antes, quando a gente trabalhava, a gente não entrava nessas coisas porque não era possível entrar. O meu tipo de trabalho também, o seu, não É, dá. A gente não tem como ficar. Mas, sim, assim, esses trabalhos atrás do computador, né, que a maioria das pessoas faz sim. administrativamente, Uhum. cara, é muito fácil você cair, Muito. você se distrair com Sim. e-mails, com redes sociais, mesmo que tenha algumas proibições, né? Sem Distrações o tempo querer, todo quando que você. fica. Sim. Porque não é assim. Às vezes, eu entro no celular, às vezes, para fazer uma coisa, para entrar na agenda. Aí tá lá aberto o meu Instagram, Aparece aí eu você. entro sem. Sabe, é tão automático, quando eu vejo, já É, perdi uns viver minutos nesse ali, não era aquilo automático. que era para estar fazendo. Então, Exato. tem que estar muito atento e a gente acaba caindo nisso. Agora, se Isso, você nem tem o isso porque celular em somos mãos, adultos. Agora você imagina a criança, que é o que ele traz aqui, a criança e o adolescente imersos nessa realidade, que se a gente se perde tendo mais consciência, você imagina quem não tem, porque não tem um cérebro consciente, neural para isso, que é o que ele traz aqui também, né? Aí ele fala sobre construir uma escada entre a infância e a vida adulta, né? Que é a última é parte bem desse legal, né? capítulo, né? Eu achei bem bacana Muito e eu legal. lembrei bastante do desenvolvimento mesmo, né? Quando a gente Eu acho que aprende a gente. desenvolvimento, um Isso pouco aqui é das uma fases, coisa que né? os pais. É importante. Ah, mas é um resgate, né, Greta? É um resgate, né? Assim, de cada fase e as responsabilidades de cada fase, que eu achei bem bonitinho, assim. Quer terminar falando Então, um pouquinho vamos. de cada uma Eu delas? falo uma, você fala outra, tá? Tá. 6 anos é a idade da responsabilidade familiar, ou seja, né, elas podem colaborar com as coisas, ajudar nas tarefas de casa, mas vem do exemplo, é a família que acaba sendo A responsável por referência. elas terem essas. São mais dependentes, né? E terem essas tarefas, ó, dinheiro para gastar e tal. 8 anos é a idade da liberdade local. Eu achei muito bonitinho os nomes, né? Então, Também. a criança tem a liberdade de brincar, de se reunir ali com aqueles grupos, sem a supervisão do adulto, mas ela tem um específico lugar onde ela vai ficar ali para realizar aquelas tarefas, tipo, na Tem ninguém em rua, cima, no né? Os adultos condomínio, podem até estar né? por ali, mas não precisa Sim, estar em mas não cima. tem que ficar Isso. em cima. E não tem smartphone com essa idade. Apenas um celular ou um telefone. Eu achei muito legal. É tipo assim, ó, só um telefone para avisar onde você tá, né? Que permite ligar ou mandar mensagem, mas nada de redes sociais.
E 10 anos é a idade da perambulação, que são os pré-adolescentes, né? E eles são livres para vagar num espaço maior, né? Para poder ir para a escola sozinhos. Se bem que em cidades pequenas eles poderiam Já já com podem 8 anos, fazer isso. É. né? Começar aí, né? Mas vamos pensar aí que dependendo, poder ir para um, né? Circular com um pouco mais de facilidade para os lugares, né? É, claro que com regras, com tudo. Sim, E também fala do celular básico, né? Continuar com o celular básico, só alguns aplicativos, e aí, no caso, provavelmente um WhatsApp, porque, né, onde as pessoas mais estão se conversa. comunicando, é contraturno da escola, né, para poder ter alguma atividade, alguma coisa, e nessas atividades eles poderem ir, né? Porque como os pais estão trabalhando muito, quem que vai levar os filhos, né? Então tem muito isso. Ou eles ficam o dia inteiro na escola para não ficar em casa, né? Então, ter essas atividades, mas que eles possam, por isso que é importante morar num bairro mais Eles próximo, irem, né, né, mais sozinhos. centralizado, né, para poder dar, ou numa cidade menor, como a gente faz, né, Uhum. Ai, foi a melhor escolha vir para a cidade pequena, porque aí é bem isso mesmo. Ele vai nas atividades deles, vão sozinho, tem tempo de não atividade, porque aqui também traz isso, né? A gente não tem que colocar um monte de atividade nos nossos filhos. 12 anos, a idade da aprendizagem. Aqui ele fala sobre os ritos de iniciação, onde a criança vai buscar outros mentores além dos pais, né? Então, eu achei bem bacana um pouco sobre isso também, né? Então, modelos de outros adultos que vão ensinar algumas coisas e tal. E aqui ele também fala de pequenas tarefas que pode fazer, por exemplo, eu vou ajudar um amigo a fazer uma coisa, mas em troca de um dinheirinho. Vou ajudar a varrer a calçada do meu além amigo, das do meu amigo. obrigações, né? Além das tarefas e obrigações de Ai, fiz casa, tanto fazer isso, isso eu também. vendia tanta coisa, É, tudo que eu fazia eu vendia. lavar carro, né? O De Grê, rua. nossa, esses dias a gente estava até conversando sobre as pulseirinhas, né? Uma coisa que eu acho, a gente não comentou aqui, eu acho que ele não fala muito sobre isso também, mas assim, como que é importante inserir, né, a criança aí, principalmente nessa faixa dos 8, 9 anos, já num esporte coletivo. Coletivo. Esporte coletivo, sim. Muito importante É. esportes, por quê? Porque o esporte é um dos lugares, né, Nossa, e aprende aí a gente muito. tem, nossa, Sim, aprende muito, aprende primeiro, muito. a respeitar a figura do adulto, porque eles respeitam muito técnicos. Sim, Os coachings, né? Eles respeitam muito. Eu fico impressionada como que eles idolatram às vezes, né? Esse os técnico. exemplos que eles Lógico, também têm. acontece muita coisa ruim, mas assim, Mas tem também muito acontece coisa técnico boa. que Deus o livre, mas é muito legal inserir, Sim, né, nos esportes. 14, você. 14 anos. A transição para o ensino médio. Aí eles vão, né, a 14 anos já passou aquela fase da puberdade, né, que é a mais difícil ali para eles, que é essa, já são adolescentes mesmo de fato, né? Lógico, estão em crescimento, estão em tudo, mas aqui já pode começar, né? Aqui tá falando 14 anos, é porque, gente, esse livro não é brasileiro, né? É. Então, fala de inserir em atividades de trabalho. No Brasil, isso só a partir dos 16 anos, né? Então, mas aqui, no caso, né, lá nos A não ser Estados que seja Unidos, a menor gente vê muita aprendiz, né? babá, Menor muito. aprendiz, legião já pode ser com 14. 14? É. Menor aprendiz, legião, mirim, já pode ser com 14. Achei que era 16, tem Uh-uh. certeza? Não mudou isso, não? Pelo menos até ano passado, eu lembro que era 14. Deixa eu Eu lembro ver. que eu tinha Agora eu alunos vou com até 14 que pesquisar. fazia. Ou eu tô muito errado. Pode ser. Aqui acho que não pode. Não sei. Mas eu vou pesquisar, né? Com uma mão só. Ai, varia. Varia, né? Varia. Varia. Tem lugares que começam com 14, vão até 21. Tem lugares que começam com 16, vão até vinte e Isso. quatro.
Eu lembro porque quando eu trabalhava no Senac, quando eu tinha menor aprendiz, era a partir de 14. É, aqui, ó, Lençóis Paulista, Agudos, alguns lugares é 14 anos e 6 meses. É, Aqui eu acho que é 16 anos. que Aqui não quando eu chama trabalhava no Legião Senac era Mirim. isso. Aqui chama. Tem outro nome. Tá, Instituto não sei o que lá. vamos lá, Mas que 16 legal, né? Então, anos. por exemplo, É, pode dar. já alguns vão estar inseridos, né? Mesmo que seja para cuidar de um irmão, né? Da própria casa, Sim. fazer uma atividade para um avô, né? Eu vejo que tem muitos adolescentes cuidando dos avós, porque os avós estão ficando é, Presentes por muito tempo na vida da com gente. mais idades, né? Estão vivendo mais. Sim, sim. 16 anos, o início da vida adulta na internet. Então, aqui, esse autor, ele está inclusive no Brasil fazendo várias palestras pelo Brasil e ele enfatiza muito sobre realmente a regularização das redes sociais para menores de idade. E ele traz que os 16 anos seria o ideal do início da vida na internet ali, como se fosse mais com mais responsabilidade e consciência mesmo, né? Então ele traz um pouco esse olhar, assim. Então, como o aniversário de 16 anos se torna um marco importante, né, para essa visão do adolescente aqui, porque lá nos Estados Unidos já pode tirar carta com 16, e aí também ele coloca isso como uma consciência de usar com sabedoria as redes sociais. 18 E também lá anos. nos Estados Unidos, os pais podem treinar os filhos. Sim, Se o adolescente, antes dos 16 anos, estiver com um adulto, ele pode ser treinado pelo pai, né? Aí depois vai para outra escola para fazer as últimas tá coisas, vendo? né? Então Legal. já tem tudo isso também que ajuda na É, responsabilidade. 18 anos, o início da maioridade legal, né? Então aí sim a gente pode falar que esse adolescente já tá tem indo para fase adulta. responsabilidade de adulto, né? Daí ele começa, entra na faculdade. Eu sei que a maioria entra com 17 anos, muitos entram com 17 anos na Uhum. faculdade, né? Mas é assim, entre 17 e Essa marca. 18 anos que a gente pode estabelecer, né, essa faixa aí. E aí também a gente vê uma grande, uma real, né, separação da infância mesmo. É ali que Sim. se cobra um monte de coisa desse jovem. E o último, que seria 21, plena maioridade legal. Que aqui sim o jovem se torna um adulto plenos aos olhos da lei, né? Então, assim, responder É. realmente perante a lei todos os atos que ele faz. Aqui ela fala como sugestão de caminho, né? Assim, em cada fase, Uhum. perceber um pouco tudo isso, mas é para a gente ter uma noção do desenvolvimento aí das nossas crianças e dos nossos adolescentes. É isso. E é isso. Muito legal. Agora a gente vai para a parte 3, que é a grande Isso. reconfiguração, a ascensão da infância baseada no celular. É. Então, eu acredito que ele vai falar, né, vai mostrar para a gente como que Ó, seria, né, a gente nessa vida com os smartphones aí todos disponíveis, a internet, como que a gente pode reconfigurar, né? Essa Tô primeira parte ansiosa. 3 eu achei bem bacana, assim, já comecei a dar uma fuçada, que ele fala dos prejuízos, né, da privação social, do sono, da É. atenção, são coisas que acontecem com relação a isso, Eu e a acho que gente ele vai sabe se que é bem aprofundar em real. coisas que ele Ele vai se já fez, né, que aprofundar ele já nisso, falou, né? Beleza, amor? Beleza. Até a Gente, próxima. quem puder, leia. Tá aqui. Eu fui, esses dias eu fui no pronto-socorro que eu tava com dor de garganta. Ah, E eu fui, e eu levou. vou, pronto. Levei o livro, daí o médico que me atendeu falou: E aí, esse livro é bom? Muito bom. Aí eu contei um pouco pra ele, porque é um médico novo, ele falou que acabou de se formar, acho que faz uns 3, não, já faz um pouco mais, acho que uns 3, Aham. 4 anos, não sei. E aí ele falou, isso aí é minha geração, né? É isso aí. Valeu, amiga. Valeu, gente, um beijo, um queijo. Beijo, beijo, beijo. Até a Fica com Deus. próxima. Beijo. Tchau. Tchau.